Exames de rastreio e segmento do pré-natal de baixo risco. Vídeo produzido pelo curso de Medicina da Unifax no 8º semestre da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia. O pré-natal é fundamental na prevenção e ou detecção precoce de patologias, tanto maternas quanto fetais. Permite um desenvolvimento saudável do bebê, reduz os riscos da gestante e possibilita um intercâmbio de experiências e conhecimentos, promovendo a compreensão do processo de gestação. Fazer um pré-natal adequado possui algumas vantagens, como permitir identificar doenças maternas, algumas delas inclusive silenciosas, e com isso possibilitar iniciar as medidas de tratamento que evitem maior prejuízo à mulher, não só durante a gestação, mas por toda a sua vida. Serve também para detectar problemas fetais, como malformações, avaliar processos relativos à placenta, possibilitando um tratamento adequado e identificar precocemente a pré-eclâmpsia. A assistência ao pré-natal é o primeiro passo para o parto e nascimento humanizados e pressupõe a relação de respeito que os profissionais de saúde estabelecem com as mulheres durante o processo de parturição. Existem alguns passos para um pré-natal de qualidade, como iniciar esse pré-natal precocemente, garantir os recursos necessários à atenção pré-natal, promover a escuta ativa da gestante, garantir a essa gestante acesso à unidade de referência especializada e realização dos exames preconizados no atendimento pré-natal, elaboração do plano de parto, e as mulheres nesse processo devem conhecer e exercer os seus direitos. Então, pessoal, vocês acabaram de ver a importância em se fazer um pré-natal de qualidade, porque esse é um momento que está ocorrendo diversas modificações em seu corpo, e aí a gente precisa garantir o menor risco possível, tanto para o bebê quanto para vocês gestantes. Então, a gente vai mostrar agora um pouquinho de como funciona esse passo a passo, né, esse mecanismo do pré-natal, para que quando vocês forem fazer, vocês já saberem exatamente como funciona. O primeiro passo é vocês entenderem que tem um número mínimo de consultas, que são 6 consultas durante a gestação, mas devem ser feitas mais que isso. Então, até a 28ª semana de gestação, essas consultas devem ser semanais. Da 28ª à 36ª semana, essas consultas devem ser quinzenais. E da 36ª até a 41ª semana, essas consultas devem ser semanais, certo? E aí, na primeira consulta do pré-natal, vai ser o momento em que você vai conhecer a unidade de saúde onde você vai fazer o acompanhamento, onde você vai conhecer os profissionais também que fazem esse pré-natal. E da mesma forma, os profissionais vão te conhecer e entender um pouco a sua dinâmica, certo? Para isso, vai ser colhido alguns dados, a identificação, você vai passar seu nome completo, onde você mora, com quem você reside, qual o seu trabalho. Vai ser colhido também a sua história clínica, se você tem alguma patologia, se tem algum histórico familiar de alguma doença já crônica, como diabetes, hipertensão. Vai ser levantado também alguns fatores de risco para a gestação. Então, tudo isso vai ser monitorado nesse primeiro momento. Além disso, vai ser feito o exame físico, um exame físico geral. Analisar seu peso, sua altura, monitorar sua pressão arterial, analisar como é que está sua pele, sua mucosa, ver se tem algum risco de anemia, ver como é que está a sua respiração, batimento cardíaco, se você está com aquele inchaço, né, aquele edema nos membros inferiores. E vai ser feito também o exame ginecológico e obstétrico, avaliar a qualidade da mama, analisar como é que está o tamanho do útero, a dinâmica desse útero, como é que estão os batimentos cardíacos do feto, e vai ser detectado também se há os movimentos fetais, se está tudo certinho com o bebê, com o feto. Aí, na primeira consulta, você já sai com uma prescrição. Você já sai com a prescrição de sulfato ferroso e de ácido fólico, que são suplementos importantíssimos para o desenvolvimento fetal. Além disso, vocês saem também com a caderneta da gestante, onde vai ser anotado todos esses dados, inclusive o agendamento das consultas subsequentes. É um momento também em que vocês podem tirar toda e qualquer dúvida que existir. Vocês podem ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tirar todas as dúvidas sobre o processo da gestação. Como vocês já sabem, esse período ele é marcado pela realização de diversos exames.
E já na primeira consulta, você já sai com a prescrição para a realização de alguns exames que são muito importantes nesse primeiro trimestre, certo? Dentre eles são o hemograma, a glicemia de jejum para verificar a questão do açúcar no sangue, tipo sanguíneo, é feito também as sorologias, que é um exame que vai buscar saber se vocês já tiveram contato com alguns patógenos ou se vocês estão infectados no momento por patógenos que causam sífilis, HIV, toxoplasmose e hepatites, tá? Além disso, vai ser feito também exame de urina, exame de fezes e ultrassom. Esse ultrassom ele deve ser realizado entre a 11ª e a 13ª semana. E ele vai ser importante para buscar rastrear doença cromossômica, como a síndrome de Down, por exemplo, certo? No segundo trimestre, esse ultrassom ele deve ser feito entre a 20ª e a 24ª semana. E agora, o objetivo desse ultrassom vai ser buscar identificar se está havendo alguma malformação fetal. Observar se esse feto está sendo todo bem formado, se tem todas as características esperadas para essa idade gestacional. No terceiro trimestre, são repetidos alguns exames que foram feitos lá no primeiro trimestre, como o próprio hemograma, a glicemia também é repetida, a glicemia de jejum, as sorologias, que são aqueles exames que eu falei para rastrear aquelas doenças como toxoplasmose, HIV, hepatite, então são repetidos esses exames e é feita também uma cultura para verificar a infecção por estreptococo, porque isso pode ser fator de risco para infecção do feto, né, durante o parto. E também é feito o ultrassom. Esse ultrassom, ele agora é um ultrassom obstétrico e ele deve ser feito entre a 34ª e a 36ª semana e vai ser importante para verificar e avaliar as condições para o parto. Então, a partir da primeira consulta, depois de tudo que é dito, orientado, que todo o passo a passo do pré-natal é mostrado, que é explicado sobre todos os exames que devem ser feitos durante toda a gestação, vocês voltam nas consultas subsequentes, que são as consultas agendadas, que ficam devidamente registradas na caderneta da gestante. Então, quando vocês vierem para a consulta, vai ter aquele momento da conversa, né, da anamnese, onde vocês vão poder trazer seus relatos de como está sendo a gestação, quais são suas queixas, se surgiu algum sintoma, se teve alguma intercorrência, se teve alguma infecção, se está tudo bem. Tudo pode ser dito nesse momento da consulta subsequente. O exame físico também é feito, medida do peso, da altura, da pressão arterial, é verificada a glicemia, é analisado também como é que está a medida da altura uterina, se esse útero está crescendo em relação à idade gestacional, se o feto está tendo um bom desenvolvimento, como é que estão os batimentos cardíacos fetais, os movimentos desse bebê, tudo isso é analisado nas consultas subsequentes e aí vocês vão estar sempre sendo orientados em relação à alimentação, atividade física, o que pode e o que não pode ser feito, tudo isso nas consultas subsequentes, certo? Então, é um momento que vocês devem utilizar para se cuidarem do seu feto, programar sua gestação, se prepararem para que tudo ocorra da melhor forma possível, beleza?